E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como é que a gente instala e como é que a gente configura e cria o nosso primeiro projeto utilizando um software, um aplicativo PCB Droid. Esse aplicativo, ele serve para que a gente crie as trilhas para que a gente possa conectorizar os nossos componentes eletrônicos depois que a gente tem o nosso projeto simulado, pronto para ser colocado na prática. Então, depois que a gente testou o nosso projeto no Prontoboard, nós queremos construir a placa de circuito impresso. Então, esse software vai ajudar a gente a fazer isso, ou seja, a criar essa placa para que a gente possa conectorizar os nossos componentes. Então, vocês vão lá na loja do seu aplicativo e vão digitar lá PCB Droid. E aí vai aparecer esse aplicativo para vocês, vocês vão pedir para instalar. No meu caso aqui já está instalado, eu vou só abrir o aplicativo. Então, depois que vocês instalarem, peçam aí, por favor, para abrir o aplicativo. No meu caso aqui já tem um projeto anterior, mas eu vou criar um novo projeto. Vou dar um nome aqui para o nosso novo projeto. Vou chamar ele de aula 1. Um novo projeto. Nós vamos clicar nele aqui. E aí o aplicativo aparece essa área de trabalho para gente, para que a gente possa trabalhar a nossa placa de circuito impresso. Então esse olhinho que está marcado aqui à nossa direita no alto, ele serve para que a gente possa manusear a área de trabalho, ou seja, você pode aumentar ou diminuir a área de trabalho que você, no momento que você estiver aqui com seus aplicativos, pode mover essa área de fundo, essa área quadriculada. Então, todas as vezes que você quiser mexer essa área de fundo, você vai ter que clicar aqui no olhinho, ok? Aqui você tem voltar e seguir, ou seja, caso você queira modificar algum elemento que você fez errado, então você pode mandar voltar ao último passo. Depois aqui nós temos a seleção e uso dos componentes, então no lado direito, depois do olho, aí nós temos a seleção dos componentes. Aqui nós vamos medir as distâncias, medir as trilhas, senão toda vez que a gente quiser fazer algum aspecto de medida, nós vamos utilizar esse elemento. Nós temos também a possibilidade de trocar alguns parâmetros de cor, para que a gente possa visualizar de forma diferente os layouts, se você está na parte superior e inferior de uma trilha, ou se você está escrevendo um silk na parte superior ou na parte inferior da sua trilha. Tá? Então, isso aqui você pode alterar parâmetros de cor, do que você quer fazer a sua impressão na estrutura da placa de circuito impresso. Ok? Para a gente começar o projeto, nós precisamos dos componentes. Então, quando a gente baixa o aplicativo, nós não vamos ter nenhum componente disponível. Nós vamos ter que, neste primeiro momento, fazer o uso da internet para que a gente possa baixar alguns componentes, fazer o download da estrutura de conexão dos nossos componentes para o nosso software que nós acabamos de instalar. Então você vai clicar aqui no lado esquerdo, lá embaixo, nesse circuito aqui. Ó. Então, clicando nesse circuito, você vai mudar de tela. Você vai poder criar na ON, você pode criar o seu elemento e guardar aqui para que depois você possa utilizar. O download vai estar aqui todos os componentes que você já baixou da nuvem, mas como você não vai ter ainda nenhum desses componentes, você tem que ir aqui na nuvem, na cloud, e aí vai aparecer para você todos os componentes que a nuvem disponibiliza. E aí tem componentes SMD, que são aqueles componentes das placas industriais, e tem os componentes que nós vamos utilizar, que são os componentes TH. Então, você vai visualizar aí componentes TH e esses componentes que você vai baixar para a sua estrutura. Então, nós temos aqui ó, capacitores, nós temos diodos,
nós temos resistores, nós temos conectores, transistores, transformadores e potenciômetros, que é o trimer, que são os potenciômetros que a gente pode utilizar na nossa estrutura. Além disso, nós temos conexões para circuitos impressos, para circuitos integrados. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no DIL, e aí nós vamos visualizar os componentes que nós temos disponível. Então ele está baixando aqui a interface da nuvem. E aí, como a gente pode observar, nós temos aqui CIs de 10, 12, 14, 16, 18. Então nós temos componentes aí de 20, 24 pinos. Então você pode baixar eles para a sua estrutura, para que você possa utilizar os componentes eletrônicos. Então, você pega aqui o de 14 pinos, por exemplo, é o nosso de portas lógicas, né? Então você tem aqui a componente. Aí você vem aqui, ó, e pede para fazer o download. Ele vai perguntar se você quer, realmente, ok. E aí você vai fazer o download dessa biblioteca para dentro do seu aplicativo. Consequentemente, você pode voltar, fazer o download de todos os componentes que você vai precisar e eles vão ficar aqui na sua área de trabalho. A partir daí, você já não vai precisar de estar conectado à internet para poder trabalhar os seus elementos de aplicação. Ok? Você já consegue fazer isso porque você já fez o download para dentro da sua estrutura de software. Então, suponhamos que a gente queira criar um projeto onde nós vamos colocar um resistor, um LED e um bloco de conexão para que a gente conecte a uma pilha, uma fonte externa. Eu vou usar um T-block de 2 posições, um resistor e um LED no nosso projeto introdutório. Então eu já tenho aqui os elementos baixados, eu vou aqui no diodo, então o LED é um diodo, né? Então na plataforma de diodo aqui eu vou escolher o LED, que é esse aqui, ó. Beleza, depois que a gente escolheu, ele vai perguntar onde eu quero colocar. Eu vou colocar aqui no topo do meu trabalho aqui, da minha trilha. Ok, ele aparece aí. Como eu falei com vocês, o olho serve para que a gente possa manusear a área de trabalho, ou seja, permite que a gente aumente ou diminua a área de trabalho. Então eu vou trazer aqui o LED para ficar bem grande. Ele também permite que você movimente, se você tocar a tela e deslocar, ele permite que você movimente o LED. Agora nós queremos alterar a composição do LED. Então, para alterar a posição do LED, para você clicar no LED e arrastar, você precisa estar nessa área de seleção aqui. Aí você vai clicar no componente que você quer e aí lá no topo apareceu uma barra de trabalho. Essa barra de trabalho permite que você gire o LED, então você pode rotacionar, você pode espelhar. Então, olha aqui, ó, do lado direito nós temos aqui a composição do terminal positivo. Na hora que eu espelhar, ó, o terminal positivo passou para o outro lado, como nós podemos observar aqui, ó. Então, eu posso espelhar o terminal positivo. Eu posso, no caso dele estar nesse sentido, eu posso espelhar nesse sentido o terminal, tá vendo? Depende do sentido que você tem a sua figura. Você pode apagar, você pode bloquear a figura, né? Você pode travar a figura para que ela não sofra nenhuma alteração. E se você precisar de mais de um componente, tem ali o 2x, ou seja, você pode copiar esse componente sem precisar voltar lá na área de trabalho para você buscar o componente para compor a sua trilha. Então, nesse caso, eu vou deixar a parte positiva para cima, então eu vou espelhar aqui para cima e vou deixar o componente aqui nessa posição onde ele se encontra. A régua serve para a gente medir. Então, por exemplo, se eu quiser medir a distância de uma furação a outra, lá, ó, aproximadamente 2,54 milímetros, que é o que está dizendo lá quando nós baixamos da biblioteca, que ele tem em torno de 2,5 milímetros de uma furação a outra, e é um padrão de mercado para que você possa conectorizar os seus LEDs. Além do LED, eu vou precisar de outro componente. Então eu vou lá, vou voltar aqui nos meus componentes. Vou nos meus downloads
E eu vou precisar de resistor. Vou clicar aqui no resistor e eu vou pegar o primeiro resistor mesmo. É o resistor de 1/8 de watt. Então agora eu vou diminuir um pouco a minha área de trabalho. Para isso eu vou lá no olho, diminuo minha área de trabalho. Vou no de baixo aqui, que é a seleção, marco o meu LED e aí eu posso arrastar ele dentro da minha área de trabalho. Para eu mexer na área de trabalho, eu volto lá no olho e eu mexo na minha área de trabalho. Então eu já tenho o resistor, já tenho o LED. Agora eu preciso criar o bloco, ou seja, eu preciso colocar aqui o bloco de conexão, que é onde eu vou parafusar os fios que vão alimentar a minha fonte. Então eu vou ter uma plaquinha que vai estar separada do contexto. Então eu vou buscar aqui um bloco para a gente fazer o processo de conexão. Então nós vamos voltar lá nos nossos componentes. Nos componentes que nós fizemos o download. SIP Connectors. E aí nós vamos pegar esse SIP02. Ou seja, o bloco de conexão com duas vias. O bloco de conexão, como nós podemos observar aqui, eu vou clicar nele, ele tem uma trilha quadrada e uma circular. Tá vendo que a furação dele é maior do que a furação dos outros elementos? O furo dele é de 1 milímetro. Então o bloco ele tem o furo de 1 milímetro e resistor de 1/8 de watt, LED, tem a furação mais ou menos de meio milímetro. Então a diferença é grande se a gente for pensar aqui no diâmetro e na furação que a gente tem que fazer na prática. Então eu vou rotacionar o nosso bloco aqui e vou deixar o terra para baixo. O terra é esse terminal quadrado. Então esse aqui é o terra, o elemento de cima é o elemento mais, o elemento positivo. Vou arrastar esse elemento na nossa área de trabalho para a gente poder depois fazer o processo de conectorização, ok? Agora, nós vamos identificar os nossos componentes aqui na nossa estrutura. Então eu tenho um resistor, tenho um bloco de conexão e tenho aqui um LED. Então nós temos aqui do nosso lado esquerdo um TT, que é o texto. Você vai clicar e segurar. E aí ele vai abrir uma aba para que você possa editar as informações ali contidas. Então você vai clicar aí e vai editar essas informações. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, LED. Pronto, aí você vai clicando aqui no próximo, até chegar no final aqui, ok. Aí depois que você alterou, você clica aqui do lado do LED, por exemplo. Você vai clicar no texto e do lado do LED e ele vai colocar aqui a informação que você solicitou. Para a gente alterar ela, você clica lá do lado direito aqui na seleção, seleciona o texto e pode, por exemplo, rotacionar o texto para que você coloque ele do lado aqui do seu LED para informar para você o que é esse elemento de conexão, ou seja, o que você vai conectar nesse elemento aqui. Além disso, nós vamos trocar ali o bloco. Então eu quero colocar qual terminal é positivo e qual terminal é negativo para que a gente saiba conectorizar sem se preocupar com a verificação do circuito da placa. Então eu vou clicar e segurar no texto e vou aqui e vou trocar, por exemplo, o terminal positivo. Então eu vou querer aqui, esse é o meu terminal positivo. Então terminal positivo ali. Agora eu vou escrever ali o resistor. Vou clicar aqui no meu texto. Vou trocar aqui para Res 470. Esse é um resistor de 470 ohms que eu vou colocar no nosso sistema. Ele não aceitou aqui, tem que ser junto. Eu vou clicar aqui e ele vai colocar lá o resistor. Vou modificar aqui o lado direito para que eu possa manusear aqui o resistor. Ok. Agora nós precisamos fazer as conexões, ou seja,
ligar a fiação para compor. Então, do nosso lado esquerdo aqui, nós temos lá em cima, nós estamos observando lá em cima uma ilha, que é uma furação. Nós temos aí barras. Nós vamos utilizar essa linha aqui, que é a linha de conexão. Então, eu vou conectar o positivo no resistor. Do resistor, eu vou ligar no positivo do LED. No negativo do LED, eu vou ligar no negativo do meu bloco de conexão. Então, eu vou clicar aqui na linha, seguro em cima da trilha e arrasta até a outra trilha. Então, nós fizemos aqui a conexão. Você verifica se está tudo correto. Se estiver correto, você põe o verdadeiro ali, ele fecha a trilha. Ou seja, agora você não tem como mexer na trilha. Você teria que alterá-la, ou seja, apagar para depois mexer na estrutura da trilha. Vou fazer o mesmo aqui. Vou segurar aqui e vou levar até aqui. Ok, já conectei então o meu resistor no LED. Vou dar ok. E agora falta conectar o terra. Então eu vou conectar aqui. Vou fazer aqui. E vou aceitar. Ok. Então agora eu estou aqui com a minha plaquinha pronta. Então eu tenho o sinal positivo aqui do meu bloco. Passa pelo resistor de 470. Cai no LED, do LED no negativo. Então todas as vezes que eu alimentar esse circuito, eu vou ter a proposta aqui de inclusão da passagem de corrente no circuito e, consequentemente, o meu LED vai estar ligado. Depois que eu termino o meu projeto, eu clico aqui no Mais Ferramentas e eu vou aqui no Salvar. Como eu já dei um nome para ele, meu projeto está salvo. Eu posso exportar esse projeto. Então, eu posso exportar a imagem, o PDF, o arquivo GBR, que é o arquivo que vai ser usado para a construção. E eu posso comprar, né, ir para o shopping desta empresa para que eu possa mandar que eles façam um circuito para mim. Então, aí já é uma possibilidade de eu utilizar a própria loja dessa empresa para poder fazer o produto. Então, não é o caso nosso. Nosso caso é que a gente mesmo vai construir o produto. Então, a gente pode exportar a imagem ou o PDF do nosso circuito para que a gente possa fazer a impressão dele na nossa placa de circuito para a gente corroer e fazer o processo de furação e conectorização dos nossos componentes.